Então, bom, gente, a gente vai continuar agora as atividades. A gente fala muito sobre as celebridades que nasceram na internet e migraram para a grande mídia, sei lá, para a televisão, para os jornais, enfim, para a revista. E nesse bate-papo a gente queria falar um pouquinho do contrário, das celebridades que já estavam nessa grande mídia e agora estão na internet experimentando um tipo de comunicação que não é mais tão de um para muitos, mas é de igual para igual. Tipo, o que nasce quando a gente tem essas pessoas interagindo com todo mundo e de uma maneira tão livre e sem filtro? Para discutir isso hoje, então, a gente chamou o meu mediador, que é o Maurício Sticer, que é colunista do UOL. Maurício, venha para cá. Maurício vai mediar esse papo, que também vai ter a Preta Gil. Pink Weiner, por favor, venha ao palco. A Pink é artista plástica e também é sócia da Loja do Bispo. E para fechar essa mesa, o Tico Santa Cruz. Pessoal, o Maurício vai mediar, mas ele quer fazer uma coisa mais interativa. Então, perguntas no meio. Quem quiser perguntar é só levantar a mão, que a nossa promotora vai com o microfone. Então, sem mais delongas, posso deixar vocês? Olá. Então, bom papo. Alô, alô. Olá, boa tarde. Obrigado a todos por estarem aqui. Mais um debate maluco inventado aqui pela Bia. Vamos tentar levar adiante essa proposta de celebridades.com. Eu vou começar aqui com uma pergunta geral para os nossos 3 participantes. Vou fazer algumas perguntas e realmente vou tentar, aí, em função dos interesses de vocês, tentar passar a palavra durante o debate, a gente tentar fazer uma coisa o mais interativa possível. Conversando com o Tico ali no bastidor, ele me inspirou essa pergunta. Eu até vou pedir que ele seja o primeiro a responder, porque eu já estou com a resposta dele, assim, que é muito interessante para essa questão, e depois vou passar a palavra, embora seja indelicado não começar com as mulheres, né? Mas que ele falou uma coisa que me impressionou muito, que é como a vida dele mudou por causa das redes sociais. Então, a minha pergunta é essa. De que maneira as redes sociais e a internet mudaram a vida de vocês? Pessoas que já tinham uma trajetória profissional, artística, muito sólida antes de haver essas redes e que hoje estão altamente engajadas nelas. Tico, fala um pouco sobre isso. Por que mudou tanto a sua vida? Boa tarde, boa noite. Boa noite, meus amigos. Bom, na verdade, assim, Maurício, eu posso dizer para você que tudo que eu tenho na minha vida e tudo que eu conquistei até hoje foi pela internet. Porque o Detonautas foi uma banda que se formou pela internet em 97. A gente se conheceu no chat ainda, na época que não tinha rede social. Quer dizer, era um outro universo, não existia essa facilidade das pessoas estarem conectadas em qualquer lugar, ou terem acesso às fotografias, a conteúdos de vídeo, nada disso em absoluto. A gente se conheceu combinando de se encontrar num posto de gasolina no Rio de Janeiro, sem saber quem era a outra pessoa que estava vindo. Blind date. Isso nos primórdios ali, né, 96, 97. E tudo que a gente conseguiu em termos desde de formação de público até a chance de lançar um disco e formar as pessoas que de alguma maneira se aproximaram da banda, foi através da internet. A gente teve muito pouco acesso à mídia tradicional. A gente já é de uma geração que usufruiu da facilidade que a internet tem, mas sem dúvida nenhuma com as redes sociais, principalmente depois do surgimento do Twitter e do Facebook, enfim, sem querer desmerecer o Orkut, que durante muitos anos também foi base para muita gente se conhecer e formatar o trabalho. Se não existissem as redes sociais, eu diria que eu não existiria também, que o meu trabalho não existiria, muito por conta das minhas opiniões e do meu posicionamento e do posicionamento que eu tenho com o meu trabalho musical e pela dificuldade que isso impôs com a mídia tradicional. Quer dizer, a rede social favorece o contato sem intermediários, né? Quer dizer, você já chega direto na pessoa que tem um interesse pelo teu trabalho, pelo que você faz, sem precisar passar por alguém para editar ou dar o crivo se aquilo vale a pena ou se não vale a pena. Se eu estivesse tweetando, já colocaria essa frase, hein? Eu não existiria sem as redes sociais. Ô, Preta, você
disse que é a pessoa mais online que existe, né? Pois Você é. não conhece ninguém mais online que você. Não, conheço. É. Hoje, aliás, eu cheguei aqui e eu percebi que eu sou Madison online, Madison Calabresa, porque tanta coisa que eu não sei. Basicamente eu uso as redes sociais. Eu estava brincando, né? Que uma vez eu escutei isso e eu falo isso até hoje, que quando eu morrer, na minha lápide vai estar escrito, enfim, offline, né? Tipo, eu não vou morrer, eu vou desligar, porque realmente... Não, vamos todos morrer, isso é fato. Mas eu gosto porque eu tenho um filho de 17 anos, então a gente que tem iPhone ou qualquer acho que celular hoje em dia tem o WhatsApp, que é um aplicativo que você fala de graça, não precisa mandar SMS. E eu gosto de nutrir meus fãs de informação sobre a minha carreira. Basicamente Você acha como aconteceu com o Tico, que a internet deu um impulso extra para o teu trabalho? Acho sim. Eu sou uma artista independente, eu não tenho gravadora, eu tenho meu próprio selo, meu próprio escritório, e eu mesma que administro tudo junto com o meu empresário, e faço uma média de 16 a 18 shows por mês pelo Brasil inteiro, e posso te dizer que a maioria deles eu divulgo pela internet, no Facebook e no Twitter. E eu acho muito bacana isso, porque eu costumo dizer que a internet é um meio virtual para que eu conheça as pessoas pessoalmente. Eu sou uma mulher fogosa, eu gosto de pegar nas pessoas, de beijar, de abraçar. Eu não viveria num mundo online, virtual somente. É uma ponte. Ali a gente se conhece, ali a gente discute e a gente marca encontros. Eu tenho encontro com os fãs em praticamente todas as cidades que a gente vai. Faço muitas promoções e comecei a fazer um trabalho social, que eu acho mais importante. Acho que o Tico é uma pessoa também que tem uma voz ativa no Twitter, que é isso. Acho que, de uma certa forma, as redes sociais tirou um pouco da personalidade das pessoas. As pessoas têm muito medo de se expor, né? E tem medo de levar bomba, de levar porrada. E eu sou daquela que gosta de uma briga. Então, eu vejo algumas coisas que nos irritam acontecerem, assim. Raramente eu vejo um artista se manifestar. O Tico é um deles, assim, que realmente tem opinião. Porque hoje em dia é muito difícil mesmo, assim, a gente fica à mercê do que a gente chama dos covardes da internet, né? São aqueles que não têm cara. Eu tô aqui, a Pink tá aqui. Você sabe que o Twitter é dela, você sabe que eu sou eu, que o Tico é o Tico. Mas tem uma galera que você não sabe quem é ali na internet. E que estão ali para falar qualquer bobagem. E a gente é totalmente vulnerável. Se uma pessoa chega lá, fala sua gorda, feia, baleia, eu já fico mal, já vou pro meu terapeuta e falo, ai, me xingaram na internet. Aí o Block é meu amigo. Ô, Pink, você, como que é a tua relação com esse mundo? Porque você é uma pessoa de... Não é uma pessoa de mídia como aqui esses nossos dois colegas, mas você tem um trabalho conhecido como artista plástico, agora tem a sua loja. Como é e você é mega antenado, eu te vejo no Twitter, você sabe tudo que está acontecendo. Pois é, eu estou com uma dúvida, eu quero saber o que é Hub. O que é Hub? H-U-B. H-U-B, Hub. Já quero saber porque eu já não sei. E eu vi no convite ali Tá dando para ouvir? Tá dando Chega pra mais não. perto. É só chegar mais perto. Então, eu queria saber, isso. antes de mais nada, o que é Hub, H-U-B. Já me pegaram, já cheguei aqui, já tem alguma coisa nova que eu não sei o que é. Então, depois vocês me explicam. Eu não sabia o que era browser, sei lá, me perguntaram. Browser eu sei. O que é browser? Browser é ou Safari, ou Firefox, ou Chrome. Ah, tá. Navegador. Para você Entendi. escolher. Não, o negócio é o seguinte, eu gosto do Twitter porque eu gosto de lidar com pessoas. Eu sou uma pessoa meio fóbica com os outros, na relação assim, homem a homem, mas eu aprendi com o Twitter a ter opiniões concretas e bem definidas. Eu aprendi a me defender, eu aprendi a discutir de igual para igual, independente de quem você seja. Você discute até com um avatar que tem um coelhinho, sei lá o quê,
Mas é muito bom essa discussão de igual para igual, é uma coisa muito democrática e muito importante, porque você leva isso para a vida depois. Agora, essa exposição que vocês têm, eu tenho também um pouco como jornalista, mas acho que como artista ainda é maior, é uma coisa, pode ser avassaladora, né? Quer dizer, você falou que você às vezes fica deprimida, tipo, você se expôs, ainda, você foi para a Fazenda, né? Quer dizer, foi um negócio, acho que tem poucas coisas que são desse grau de exposição, né? Como você lida com isso? Por exemplo, quando o Tico foi para a Fazenda, a primeira coisa que eu escrevi, e depois de ter escrito isso, eu aprendi que eu nunca mais escrevo nada sobre ninguém da Fazenda, porque normalmente são pessoas que eu conheço. Eu escrevi o que o Tico está fazendo lá. E quem sou eu para saber o que o Tico está fazendo lá? As opções são dele, as escolhas são dele, deve ter os motivos dele. Porque a gente julga, né? A gente já tem o pré-julgamento, o preconceito. Mas, enfim, o que você estava fazendo lá? Bom, na verdade, o que você está fazendo lá não precisa contar, mas eu queria que você contasse um pouco do impacto disso na sua vida, da sua vida como online, quer dizer. Sim. Eu nunca tive medo de me expor em situação nenhuma, assim. Eu acredito que, como artista e como ser humano também, como indivíduo, o meu objetivo é chegar ao maior número de pessoas com as quais eu posso me comunicar, independente da classe social, independente do nível intelectual, que algumas pessoas se colocam como se o reality show, no caso a Fazenda, ele julgasse a capacidade intelectual de alguém. Eu já desafiei várias pessoas e desafio qualquer pessoa que queira debater de igual para igual comigo dentro de uma universidade ou aqui, independente de eu ter ido para a Fazenda ou ter um diploma formado em filosofia ou em qualquer tipo de ciência. Entende? Eu acho que aquele programa me proporcionou um diálogo com uma massa, com uma camada da população da qual eu não tinha acesso e que eu precisava ter o acesso para poder passar coisas que eu achava que eram importantes. Então, eu acho que é uma negligência muito grande e uma prepotência muito grande de certas pessoas acharem que elas estão acima da capacidade intelectual das outras e não podem se expor em alguns programas que falam com a população que tenha talvez interesses um pouco diferentes da dela. Não importa, eu posso ler Schopenhauer, posso ler Nietzsche, posso debater sobre ciências políticas, e isso não me incapacita de ir num programa popular e tentar trocar uma ideia de igual para igual com aquelas pessoas. Então, quando eu saí da Fazenda, isso é muito comum, né? Quer dizer, eu saí muito rápido, até porque eu não ia aguentar ficar muito mais tempo ali. É uma coisa insuportável aquele lugar. Eu fui com uma experiência de vida, eu não me arrependo em momento algum, mas em muitos lugares, em muitos debates no Twitter, a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas querem, de alguma maneira, desmerecer a minha opinião, é falar, mas você é um ex-fazenda. E o que você responde? Eu acho engraçado, porque, assim, na verdade, até hoje eu não consigo compreender, assim, o reality show, ele é o show da vida, ele é o que você é na sua vida. Se o conteúdo daquele programa não é bom, porque provavelmente os participantes que estão ali dentro não estão trazendo bons conteúdos. Se você coloca pessoas que têm conteúdo para debater, é óbvio que tem um determinado limite que o assunto acaba, porque esse é o propósito do programa, criar intriga. Mas eu acho que eu não tive nem oportunidade para isso, né? Eu acho que quando eu saí do reality show e isso começou a se tornar uma maneira de diminuir o meu trabalho, de diminuir a minha capacidade intelectual ou qualquer coisa, eu questiono a pessoa e falo, tá, tudo bem, eu sou um ex-fazenda e você, tá me julgando intelectualmente por conta desse programa? Quer dizer, da mesma maneira que as pessoas colocam assim, isso aí é coisa de Orkut, sei lá, quando eles querem falar de alguma coisa mais sofisticada, quer dizer, a população é tão assim elevada, nós somos a elite intelectual do país, não podemos nos envolver com Orkut, não podemos nos envolver com a massa que assiste a Fazenda ou o Big Brother, então deixemos que as pessoas tomem nosso lugar e falem o que elas queiram e fiquem insinuando e cismando com bobagens, enquanto a gente poderia usar aquele espaço para trazer temas importantes ou que poderiam ser debatidos. Você tenta manter um diálogo aí de alto nível, né? Eu acho que assim, só para finalizar, eu sou darwinista. Então eu acredito que na história mesmo da forma como o universo prosperou, as espécies prosperaram,
Você tem que criar métodos para que você se torne interessante, para que a sua informação seja passada adiante. Então, se a flor só será passada adiante, o pólen, se ela se tornar de alguma maneira interessante para que o inseto vá lá pousar e levar para outras flores e outros lugares. Filósofo, então, esse é o meu trabalho, Chico, esse é o meu desejo, é passar a mensagem adiante. E você, Preta, você falou que você fica mal se te ofende, não é verdade? Você não tem um personagem também ali? Não, é isso. Esse é meu problema na vida, eu acho. Eu sou muito eu, sou o tempo todo, assim. Acho que até já busquei máscaras, já busquei personagens, mas não vale a pena, né? Dá tanto trabalho a gente já ser a gente, ainda tentar ser o que a gente não é, dá mais trabalho ainda. E é muita hipocrisia a gente falar, ou qualquer artista falar que... Eu escuto isso muito de amigos meus, assim... Você compra muita briga no Twitter, você se ofende por pouco. Eu falo, talvez eu tenha um pavio mais curto, talvez a minha TPM seja mais forte, talvez eu seja leonina, mas o fato é que eu sou assim. Agora, eu aprendi. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de tolerância. Eu leio e hoje em dia nem bloco eu dou, muitas vezes. Muitas vezes eu passo por um comentário ruim. Uma coisa que tem acontecido comigo, que é muito chata, é que tem um garoto que tem um Twitter, eu esqueci agora, mas ele faz tweetcam, ele faz chat, né? E aí ele vai instigando as pessoas a subirem uma certa hashtag. Então eu acordo de manhã cedo e está escrito pau no cu da Preta Gil. Tipo assim, desculpa, não é legal. Não, meu filho não é legal. Não é legal. Não. Meu filho me liga. Até poderia ser, tem até gente que gosta, eu não gosto. Ah, louco. Mas eu acho chato. Aí vira uma guerra de fãs, fica o meu fã-clube tentando subir uma outra hashtag, Orgulho Preta Gil. Uma bobagem, uma perda de tempo. E é o que eu falo, assim, basicamente, qual é a minha função ali dentro. A gente está aqui, tem muitos jovens hoje aqui, e existem programas de televisão com pseudo-humoristas que instigam o preconceito. Isso é uma coisa que eu não admito. Eu sou filha do tropicalismo, todo mundo sabe, meu pai, minha mãe foram presos políticos, exilados, lutaram pela liberdade de expressão. Enfim, eu sou completamente a favor da liberdade de expressão, mas eu tenho muito medo desse pseudo-humor que eles fazem, que é instigando o preconceito, é instigando você olhar as pessoas com diferença. O Tico por ser tatuado, eu por ser mais gordinha. Quem disse que eu sou pior ou melhor do que você? E isso começou uma onda de violência muito grande dentro da internet. Isso gerou uma coisa... Aí eu discordo só de uma questão que, quer dizer, o fato de se instigar ou não, como você falou, uma questão de liberdade de expressão. Isso gerar preconceito, ódio, é menos culpa de quem instiga do que de quem está recebendo isso de forma errada. Eu acho que obviamente, são as duas coisas. Eu acho que é culpa muito de uma sociedade hoje em dia que a gente vive. Eu, por exemplo, tenho um filho, 17 anos, eu estou aqui trabalhando, eu não sei o que ele está fazendo em casa. A gente vive numa sociedade moderna, onde as mães tiveram que sair para as ruas para trabalhar e não têm controle sobre o que seus filhos estão fazendo em casa. E muito menos sobre o conteúdo que eles estão assistindo, ou navegando, ou na TV. Eu acho que a televisão é uma coisa de massa, né? Atinge milhares de pessoas. Eu estou te dizendo isso porque eu sinto isso absolutamente na pele. É só um humorista desse fazer uma piada num programa de TV que automaticamente meu nome vai para os Trend Topics na mesma hora. Não. E é o que eu te digo, pimenta no cu dos outros é refresco. Um dia eu te dou minha senha, você fica sendo eu por um dia, você vai entender o que eu estou falando. Eu entendi seu ponto. E realmente é horrível isso. Mas horrível. Eu acho que tem uma questão de falta de educação. Falta de educação. Eu defendo o direito de todo mundo falar a besteira que quiser, que arque com as consequências. Eu não sou a favor disso, não. Eu acho que tem até instrumentos para isso, né? Que de alguma maneira às vezes funcionam melhor, às vezes não, mas para você protestar, para você recuperar o que você perdeu diante de uma ofensa, etc. Agora, o fato disso gerar
uma coisa, ondas de ódio. É preocupante, de fato. Eu acho, né? posso só fazer um adendo aqui, que aconteceu recentemente uma questão relacionada ao tributo do Legião Urbana, que o Wagner Moura assumiu o vocal do Legião Urbana para fazer o tributo, e eu escrevi um texto que acabou sendo publicado no Estado de São Paulo, e onde, de forma alguma, eu acho que as pessoas têm todo o direito de fazer a crítica e de expor a opinião. Eu acho que a gente lutou para ter o direito pela liberdade de expressão, mas a gente não pode confundir ódio com diversão. A gente não pode... eu digo a gente, porque a partir do momento que a gente entende qual que é esse mecanismo, a gente tem a escolha de não se contaminar por ele. Então, quando alguém de alguma maneira estimula... Por exemplo, eu quero fazer uma crítica ao Legião Urbana ou ao Wagner Moura. Ao invés de falar que é uma bosta, é uma merda, é um lixo, é um cocô, e uma porrada de expressão, e usar e denegrir e, tipo, humilhar, sabe? E ofender no nível horroroso as pessoas, como se elas não tivessem espírito, como se elas não fossem sentir aquilo. Eu acho que a gente pode fazer uma crítica. De repente, como eu fiz a crítica lá, eu falei, olha, eu assisti o tributo Legião Urbana, talvez o Wagner Moura estivesse emocionado naquele momento, talvez não tivesse sido o máximo das afinações e tudo, mas quem nunca desafinou, quem é o artista que chega ali... Eu acho que uma coisa é fazer uma crítica, outra coisa é humilhar as pessoas. E eu acho que o que está acontecendo na internet é que, protegidos por perfis que são difíceis de serem identificados, e aonde existem uma série de outras pessoas que seguem essas pessoas, exaltam essas pessoas como se essas pessoas fossem a vingança daqueles que eram anônimos e que hoje podem atingir os artistas, e como se os artistas fossem ícones a serem atingidos, né? Porque nesse patamar do Twitter somos todos iguais, não há diferença entre nós. Não, eu acho e que isso é muito bacana, diferença. porque tirou a blindagem dos artistas. Não, mas eu acho que tem uma diferença, que é o anônimo do não anônimo. Sim. Eu acho que faz uma diferença tremenda. Quer dizer, se você ser ofendido por uma pessoa anônima, é muito diferente você ser ofendido por uma pessoa que está se identificando. Então eu já considero... enfim, não sou alvo nem de tantos elogios, nem de tantas ofensas quanto vocês dois. Mas eu já levo isso em consideração, se é anônimo ou não. Fala, Pink. Eu queria falar que esse tipo de ataque que vocês recebem é bullying. É bullying. E isso, o Twitter me ensinou que ele é um instrumento virtual. Portanto, as amizades no Twitter ou as relações entre as pessoas no Twitter são totalmente virtuais. O que não quer dizer que são falsas, mas é um outro padrão de amizade. Então você vai lá e bloqueia, e você nunca mais vai ver essa pessoa. Quer dizer, você não vai sofrer com isso. Toda vez que me provocaram, foi ano passado que teve eleição, ano retrasado? Ano retrasado. Ano retrasado, quando teve eleição, o Twitter pegou fogo. Esse ano não vou falar de política, eu juro. Mas é assim, começou a baixaria, você dá bloco, porque é um instrumento que está à sua disposição. Você não precisa sofrer tudo isso. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão que a gente isso. vê aqui. Espera aí, tem um microfone ali. Oi, gente, boa tarde. Oi, Preta. Oi. Tudo bem? Ah, é você. Sou eu, tá bem? Saudade. É minha amiga, então vai ser gente. pergunta fácil. Não, mais ou menos. É o seguinte, você já tem 3 CDs lançados, você tá para lançar o próximo agora. Eu queria saber como é a sua relação com os fãs, com a internet, como forma de divulgação. Como que você acha que vai... o que de diferente vai ter no lançamento desse seu novo disco em relação aos outros? Você acha que vai ser uma coisa mais massificada? Como você acha que vai rolar? Eu acho que a diferença já está na origem do disco. Eu comecei esse disco, logo a primeira coisa que eu fiz num desabafo foi: gente, estou buscando música, estou fazendo um repertório. Aí automaticamente, quando eu tuitei isso, eu recebi uns 20 posts assim, de pessoas falando: eu sou compositor, quero te mostrar minha música, eu sou compositor, quero te mostrar minha música. Aí eu abri um concurso chamado @novocompositor, criei um site, as pessoas mandavam para esse site as suas músicas, gravadas muitas vezes até sem violão, outros já no nível mais profissional.
Eu escutei durante 3 meses mais de 1000 canções, com um nível muito alto assim, de qualidade, de pessoas do Brasil inteiro. Hoje eu acabei virando até exportadora, porque meus amigos sabem que eu fiz isso. Aí eu vou gravar uma participação com César Menotti e Fabiano. Aí eles falaram, e aí, você tem alguma música? Eu fui lá na minha caixinha, falei, sertanejos. Tinha várias músicas. O disco vai ser integralmente colaborativo, não? Aí eu fiz esse concurso e uma música foi escolhida e foi mais votada. É uma música de um compositor do Rio de Janeiro, chamado Babado Forte. Uma música que tem a minha cara e os fãs acharam que ela era melhor. Mas, de uma certa forma, por exemplo, as pessoas não acreditam nisso. Meu pai, ele é um cara que vive viajando. Eu nem consigo ver muito ele hoje em dia, porque eu também viajo muito. Pela internet, eu pedi uma música para ele. Pela internet, ele me mandou a música. Meu filho, pela internet, me mandou a música. A Ana Carolina, mandei um e-mail para ela. Falei, tem coisa nova? Ela, estou fazendo. Pela internet, ela me mandou a música. Então, acho que a maioria das canções chegaram... Hoje em dia, né, você não tem mais aquela coisa de entregar. Eu via meu pai com pilhas de CDs. Hoje em dia, não. Eu tenho minhas pastinhas no meu iTunes com as pessoas. Então, acho que, basicamente, mudou por aí. Eu acho que já começa com a participação, enfim, com compositores que talvez eu não conhecesse que já vão estar no meu disco. Você usou um método Zeca Pagodinho da internet, né? Ele vai pega a música do pessoal dos anônimos os ali. Amigos dele. Anônimos, você fez os anônimos. Mas uma coisa que eu falei desde o início, ao contrário da Pink, para mim, a internet e o Twitter é só uma ponte. Eu não gosto de ficar no virtual. Eu fico com uma agonia, eu quero conhecer aquela pessoa, eu quero abraçar aquela pessoa. E aí... Normalmente a gente acaba sempre... Por isso que você sofre mais. Eu? É. Mas é bom sofrer. Eu tô aqui na vida pra quê, gente? Né? Vamos viver, vamos ser felizes, vamos sofrer. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Ó, lá no fundo. Porque eu acho que realmente são mundos, como disse a Pink, eu acho muito diferentes. O mundo virtual do... É muito divertido, porque... Eu, por exemplo, eu me divirto muito com o Twitter provocando as pessoas. Então eu entro no Twitter de manhã e falo, pelo amor de Deus, um Rivotril e um café. Aí eu começo a receber conselhos, Pink, para de tomar remédio. Quem falou que eu tomei? Sabe, eu saio para jantar e meu marido bebe e eu não bebo. Eu boto a foto do gin dele, as pessoas acham que eu bebo muito. E isso eu acho que é lúdico. Vai lá. Para você, Maurício. Hoje a internet, para o bem ou para o mal, ela criou, sei lá, uma celebrização, ou pelo menos aumentou o contato do público com o jornalista. Você acha que isso influencia na produção e o que mudou com esse contato, para o bem e para o mal? Eu posso falar em termos bem pessoais, mudou radicalmente. Quer dizer, eu há 5 anos sou jornalista da internet, com blog ativo, atualizado diariamente, falando de um assunto que é extremamente popular, que é televisão. Então, assim, a quantidade de informação, de sugestão, de crítica, de correção que eu incorporo ao meu trabalho é diária. Quer dizer, sempre publicando coisas a partir de alguma dica, mudando coisas em função do que as pessoas mostram, me alertam. Realmente para mim é um negócio, essa interação é integral. Fala, Ticão. Beleza? Queria saber de você o seguinte. Você falou em algumas vezes você disse que compõe em cima do que você toca de violão, correto? Eu queria saber qual é essa relação, assim, se você recebe música dos fãs, ou você daria uma música para um fã gravar, alguma coisa assim, nesse estilo? Então, uma das músicas do disco novo que a gente está disponibilizando, na verdade a gente não está disponibilizando o disco, a gente está disponibilizando faixas para serem feitas o download de forma gratuita pelo SoundCloud, que é uma plataforma onde as pessoas podem acessar... Como chama a plataforma? SoundCloud. Já está fazendo? Já existe. Você já está disponibilizando músicas desse disco? Já tem 6 músicas disponíveis para download gratuito. 2 dessas músicas já foram trabalhadas, quer dizer, a gente tirou da rádio
aquela coisa deles pegarem um CD, escolherem uma música e dizerem que depois as outras todas já estavam velhas, né? Então a gente tirou isso, a gente não entrega mais nada completo, a gente entrega a faixa que a gente quer, as rádios escolhem o que querem tocar, a gente não é nós somos uma banda independente. Uma dessas faixas que tem um videoclipe, que virou trilha sonora de um canal de lutas, que é o Combate, foi uma música que foi adotada pelo movimento hacktivista dos Anônimos, e também foi uma música que feita através de um tweet que eu recebi de um usuário. Ele tinha mandado uma mensagem para mim dizendo que me queria mostrar uma música, e depois ele apagou a mensagem, que ele falou, não era para você, não, eu mandei errado. Mas aí eu achei que aquilo pudesse ser um sinal e eu fui atrás dele. E entrei no Twitter dele e aí vi que tinha um endereço do YouTube, do canal dele. Vi que ele tocava guitarra, que ele tinha algumas bases. Ele me passou uma base por e-mail depois que eu retornei. O Tico foi atrás do fã. É sensacional essa história. Base... É o contrário aqui, né? O cara foi atrás do fã. Nunca vi isso. Não, e essa base se tornou uma música que é bastante tocada, tem bastantes execuções, bastante download. E eu fiz uma música há uns 2 anos atrás no outro canal, onde eu dei um tema para os twitteiros e eles mandavam versos. E eu peguei os versos, juntei os versos depois que eu achei melhores e montei uma música com esses versos, dando, obviamente, os créditos a todos que participaram, que foram os escolhidos. E essa música vai ser gravada até o final do ano e a gente vai lançá-la como uma música num processo colaborativo do Twitter. Aproveitando essa questão da música, queria perguntar uma coisa para você e para você sobre música. Eu lembro recentemente, acho que foi ano passado, você quebrou o pau com uma rádio por ter rejeitado uma música sua. Lembra disso? Não foi rejeitado. Na verdade, pediram para você mudar a música, né? Que você teria que mudar a música para ela ficar mais palatável para tocar na determinada rádio. Na época eu achei essa história, me impressionou, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, hoje nesse mundo que a gente está vivendo, nessa maneira como você se relaciona com o seu trabalho com a internet, você também de alguma maneira muito forte, importa se uma determinada rádio vai tocar ou não, se uma determinada rádio quer que você faça a música de um jeito ou de outro, não é melhor já... Você não está dando muita moral para uma rádio quando você faz isso? Quando você reclama da rádio? Não, na verdade, assim, o que aconteceu foi que a rádio, enfim, esse assunto já foi superado, não foi a rádio, foi um diretor da rádio que tinha um problema, que ele justificou que não tocaria a nossa música porque o Tico Santa Cruz falava demais. Realmente, eu falo demais, eu tenho opinião sobre as coisas, eu exponho minha opinião. Mas essa questão estava direcionada diretamente a uma relação... sobre algumas opiniões políticas que eu tinha publicado. Porque todos nós sabemos que no Brasil as rádios, os veículos de comunicação não podem ser de propriedade de políticos, mas que eles estão na mão de laranjas que, por sua vez, fazem uso dos meios de comunicação como lhe convém, publicando ou tentando tirar a força ou dando força para o que é mais interessante para esses veículos de comunicação. De modo que, quando eu percebi que não se tratava da questão da qualidade da música, e a gente tem que lembrar que a internet ainda não é tão popular no Brasil quanto poderia ser, não atinge ainda tantas pessoas, nós não somos a maioria, tem muitas crianças de colégio público, muitas pessoas que só escutam rádio, só assistem TV, e como eu falei ali naquela parte da Fazenda, eu acho que o meu trabalho como artista é para atingir o maior número de pessoas que eu conseguir. Então, para mim, a rádio ainda é importante. A mídia tradicional ainda é importante. Sim, eu acho que... Não morreu a mídia tradicional. Temos que saber usar cada ferramenta da sua maneira. A internet a sua maneira, a mídia tradicional a sua maneira, o jornal a sua maneira, e saber ser usado por elas também. Então, tem essa questão. O que você acha, Breta? Que o que aconteceu, só para finalizar, foi que esse cara bloqueou, foi um bloqueio que ele não vai tocar na rádio. Essa rádio era uma rádio que determinava o que outras rádios iam tocar, de modo que outras rádios não tocaram também o trabalho. E como me soou como uma censura, o que eu fiz foi usar o Twitter como uma maneira de ter voz. Acredito que muitos artistas morreram desconhecidos e ignorados, porque nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, não existia uma ferramenta paralela que desse poder ao artista
de manifestar a sua opinião sem precisar dos veículos de comunicação tradicional. Então eles têm que aprender a lidar hoje não só com a minha opinião, ou com a opinião da Preta, ou com a opinião da Pink, ou com a sua opinião, mas com a opinião de todas as pessoas. Não é possível mais tão fácil manipular sem levar em consideração que todos nós temos acesso aos meios de comunicação e que democratizou e que hoje talvez não precisemos mais tanto quanto precisávamos antes. Mas que, somando todas as forças, para o artista é importante que a sua música seja disseminada no maior número de veículos possíveis, né? O Tico falou é absolutamente verdade. No meu caso em particular, a rádio nunca... Agora, mudou de 2, 3 anos para cá, porque eu virei uma artista efetivamente do mercado, assim, né? Então eles tiveram que olhar para mim de uma outra maneira. Mas antes disso era difícil, assim, aqui em São Paulo, principalmente, é mais difícil ainda. No Rio de Janeiro, acho que praticamente todas as rádios tocam minhas músicas. Mas aqui eu já escutei do meu divulgador, assim, a rádio tal não toca a sua música porque não gosta de você. E aí já vira uma coisa pessoal. Eu falo, então, valeu, obrigada por não tocar a minha música, porque quem não quer que toque sou eu. Porque é isso, eu quero estar perto de quem gosta de mim, eu quero que... Enfim, eu sou uma pessoa do bem, não gosto desse clima... Mas sem dúvida, assim, de 3 anos para cá, a partir do momento que minha música começou a tocar na rádio, eu tive um salto, assim, importantíssimo em venda de shows, em venda de disco, porque é exatamente isso. Cada veículo tem a sua importância e o seu peso. E a rádio é o maior veículo de comunicação, sem dúvida, até mais do que a televisão, porque é isso, no interior do interior, não pega a TV, mas pega o radinho de pilha, e o cara escuta a informação, o jornal, a música. Então, eu dou o maior valor à rádio e tenho cada vez mais estamos aqui feito com essas parcerias. dois artistas da era digital mais online do mundo fazendo uma defesa da velha mídia. É importante registrar isso. Faço muito essa defesa. Eu queria provocar um pouco. Há 7 anos atrás, eu, o Zuca Pinheiro e o Chico Sá, nós criamos uma editora real, do mundo real, chamada Editora do Bispo. Acho que você tem que falar fala um pouco mais perto. Como? Fala um pouco mais perto. Então, nós fundamos uma editora, a Editora do Bispo. Eu, o Zuca e o Chico Sá. E a editora, evidentemente, não deu certo, porque é uma coisa louca, uma editora. Nós pegamos nossos 9 livros publicados e nós botamos todos em download free na internet. Quem quiser vai lá, tem 9 livros incríveis, www.editoradobispo.com.br. E vocês praticam o download free? Praticamos. Meu disco não saiu ainda e já tem 2 músicas na internet que os fãs já sabem cantar. E a gente, antes do disco ser lançado, obviamente, não vou ser hipócrita, até porque é muito bom essa discussão em casa. Meu pai faz parte de um movimento muito forte a favor disso, né? De você, inclusive, abrir mão dos seus direitos autorais, etc. e tal. A gente vai ter, sim, no nosso site download free de algumas faixas, a gente vai disponibilizar uma por mês, mas, ao mesmo tempo, a gente também vai ter o iTunes Store para quem quiser baixar e comprar a faixa ou o disco inteiro. Isso é uma coisa que eu acredito, até porque, se a gente não disponibiliza, esses fãs, os meus fãs, eles são tão ratos que em menos de 24 horas a faixa já está lá. Então, é mais fácil a gente, né, ser proativo e trabalhar a favor da corrente do que ir contra a corrente, porque uma hora a onda pega a gente. Perguntas. Quem quer falar? Aqui na primeira fila, por favor. Aonde? Tá ali. Tá, depois então você. Vai lá. A Preta falava sobre a interação com os fãs, o novo projeto de CD. A Pink falava do problema da política que aconteceu no ano retrasado. O Tico falava também da relação com os fãs. Eu queria saber dos 3, até do Maurício, se vocês têm uma previsão ou imaginam onde tudo isso vai parar. Se a criatividade de ambos, né, parar, a internet ou a relação para das redes sociais, ou até isso vai. Ou como vocês veem daqui uns 10 anos essa interação? Vocês vão se entediar um dia e largar a mão de tudo isso? Como vai ficar?
Olha só, meu filho foi numa conferência onde disseram para ele que 50% dos empregos de daqui a 10 anos ainda não foram inventados. Você não pode nem se preparar para eles porque você não sabe qual serão. Imagina se a gente consegue saber o que vai acontecer no que vem, né? Não sei. Você sabe? Não, mas eu, por exemplo, eu sou de lua. Tem semanas que eu estou entediado. Isso é muito divertido, aliás. Tem dias, por exemplo, que eu estou com muito problema em casa para resolver, filho, marido, funcionário, e não tuito. E as pessoas ficam, Preta, você está bem? Preta, você está com algum problema? Preta, você está aí? É como se a gente não tivesse vivo, realmente, se a gente não aparecer na internet. Enfim, offline. Enfim, offline. Mas acho que a tendência é evoluir, acho que esse diálogo e a cada vez mais a gente se aproximar e entender essas histórias e, enfim... Hoje a gente já vê, por exemplo, em relação a mim, que sou a complexada da bancada, eu, por exemplo, hoje eu já vejo, já tem lei, eu já consegui achar 2 desses ratinhos da internet, que são menores de idade, que as mães estão morrendo de vergonha porque eles me xingam. Mas é bom, se ela não dá educação para ele, vamos lá, alguém vai dizer para ela, olha, toma cuidado com seus filhos. Então, a gente está caminhando. Há 2 anos atrás, o cara me xingava e achava que ia ficar lá me xingando à toa. Agora não, o oficial de justiça bate na porta da casa dele. Acho só, antes de passar a palavra a você, acho que você resumiu uma questão que é fundamental em relação ao que você está falando, e eu vejo também progressos, que é garantir a liberdade total, que é um dos trunfos da internet, garantir a permanência dessa liberdade, e nisso está ligado o anonimato, mas caminhar junto meios de tornar as pessoas responsáveis pelo que elas fazem. Quer dizer, eu acho que isso tende a melhorar, eu acho que isso vai dar uma qualidade, eu acho, uma maturidade maior ao que todo mundo faz na rede, minha impressão. Deixa o Tico responder e depois a palavra para ela, depois para ela e para ele. Então, eu acho que, na verdade, a internet ela é a sociedade alternativa do que o Raul Seixas falava. Né? Ela é anárquica, ela é difícil de controlar. O governo ou qualquer corporação que tente ir contra essa liberdade fatalmente vai quebrar, vai cair. Eu acho que o artista ou qualquer cidadão que não se adaptar aos meios de comunicação, à maneira como ele vai se desenvolver, vai desaparecer. Ou seja, todas as pessoas que trabalham, elas têm que, de alguma maneira, estarem conectadas ou sabendo como funciona o mercado. Isso eu falo para o meu empresário, por exemplo, falar, se você não sabe como funciona na internet as coisas, seu escritório já está ultrapassado. Porque hoje em dia, tudo que a gente faz, e eu administro muito bem, eu posso te dizer que a gente tem uma grande visibilidade, talvez. A gente entrou no Rock in Rio, por exemplo, muito mais porque a gente tem força nas redes sociais do que porque a gente é um artista que está na MTV ou porque está na rádio. Então, muitas pessoas não sabem, mas como é que os caras foram parar no Rock in Rio? Fomos parar no Rock in Rio pela força da rede social, pela força dos nossos fãs, das pessoas que estão ali colaborando, que de alguma maneira estão unidas dentro de um propósito que é comum a todos nós. Então, eu acho que o artista ou qualquer pessoa que trabalhe hoje tem que ter a preocupação de estar o tempo inteiro conectado, não só conectado no Twitter ou no Facebook, mas entendendo qual é o mecanismo da internet, o que move o que está vindo de novo. Que enquanto a gente está aqui conversando, já estão inventando alguma coisa nova, provavelmente. Legal. Né? Então, acredito também que, enfim, com relação às leis, com relação à maneira como isso vai ser regrado, né? Não podemos esquecer que o espaço virtual, apesar dele ser mais difícil de ser controlado, ele é um espaço que provém do espaço real. Logo, ele está sujeito também ao controle das leis. Se elas vão ser aplicadas, se elas vão ser colocadas de acordo com o que é a legislação brasileira, que é ultrapassada também nesse quesito, tem que se adaptar para poder colaborar para que a gente crie um universo que não seja jogado contra nós, porque na medida em que a internet é mal utilizada por pessoas que estão usando ela para criar problemas, para criar humilhações, mais saudável, eles né? vão jogando contra eles mesmos, né? Vão jogando a favor dos governos que querem censurar, a favor das indústrias que querem controlar o conteúdo. Então eu acho que a maneira que a gente tem mais correta de utilizar é com sabedoria, é usando a internet e a liberdade que ela propõe para poder passar o conhecimento adiante e não para passar a imbecilidade adiante, né? Legal, tem um filme chamado A Idiocracia,
que é um filme que trata dessa questão, né? Deixa eu cortar aqui para a gente dar mais oportunidades de perguntas aqui no final. Oi, a minha pergunta, acho que até vocês já comentaram alguma coisa, mas é em relação assim, ao futuro. Eu vejo vocês dois como uma personalidade, cada um, que sobrevive, assim, tem a sua música, mas vocês também são conhecidos por quem são, separados da música. E, assim, vocês comentaram que tem esse problema de como chegar na mídia de massa. A internet não consegue atingir a todo mundo. Vocês têm algum plano dentro da internet para conseguir aumentar e atingir um público maior? Ou uma forma de voltar para a TV, voltar para o rádio, que ainda é aquela coisa, talvez futuramente não ela deixe de lado, outras coisas têm a sua importância, o meio virtual e tudo mais. Mas hoje ainda é importante. Eu sinto falta de vocês e muitas outras pessoas ali num espaço que é dado para o sertanejo e nada para o pop e para o rock. Acho que o Tico até já respondeu bem isso quando ele falou da participação dele na Fazenda e nas rádios. Acho que a Preta podia falar alguma coisa. Eu sou é isso que eu falei, né? Eu sou essa mulher de dar um beijo. Eu faço muitos shows, eu viajo o Brasil inteiro e eu me produzo. Então, a maioria dos meus shows eu mesma divulgo e aí isso vai criando uma rede de pessoas. Eu acredito muito no poder desses veículos separadamente. Acho que uma coisa agrega a outra. Eu faço parte de um programa de televisão que é o Esquenta, que é um programa que eu acredito no que ele fala. Eu sou louca pela Regina Casé. Então, eu gosto daquilo. Aquilo já me dá uma projeção. Eu encontro senhoras, pessoas que não têm internet realmente, que falam: nossa, adorei aquilo que você falou no Esquenta, ou numa entrevista no lugar tal. Ah, eu vi sua música na rádio. Ah, mas eu te sigo no Twitter, te sigo no Instagram. Então, acho que é uma reunião. Acho que não existe uma única mídia que vai fazer. Acontecem fenômenos. A gente vê artistas que surgem da internet. O próprio Luan Santana começou a fazer muito sucesso na internet. Da internet ele foi para o mundo real. Eu acho que isso, essa bola vai continuar sempre sendo batida. E essa coisa do espaço, eu acho que isso é uma coisa muito mais de quem está de fora olhando do que para a gente. Eu, por exemplo, me sinto totalmente prestigiada e acho que é isso. Todo mundo tem seu momento, né? Acho que o Detonautas teve o boom deles no momento certo ali. E o que o trabalho do Tico é de manter, né? O importante é você manter. Ninguém vai estar nunca na crista da onda. Essa coisa de modismo, a gente vê, né? Modismo que está na moda. Eu não quero estar na moda, eu quero estar no coração, eu quero estar na mente das pessoas, eu quero que as pessoas pensem sobre o que eu falei, me ensinem, quero trocar. Então, eu estou super bem, assim, eu estou muito feliz, realmente, com o meu contato com o público e como eu uso tudo isso para me relacionar com a galera. E vamos crescer, obviamente, estamos aí. Legal. Tinha ali no meio, tinha a palavra e depois tinha mais uma pessoa. Não, primeiro ali, ó. Ali, ó. Ele de barba aqui. Não, esse menino pediu antes, tudo bem. Ela faz uma pergunta, mas primeiro ele que ele pediu antes a palavra, depois ela. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, vamos seguindo, vai lá. Boa noite. A pergunta vai para mim, não tem mesa, mas é para a mesa, quem ficar à vontade para responder. Eu acho que a gente sente muita falta da opinião, e eu queria saber de vocês, todos, sobre a questão da sopa, do marco civil da internet, quando isso influencia no bolso é uma coisa, quando influencia na opinião do público é outra. Eu queria saber até que ponto e aí as celebridades que estão aí no caso, participam emitindo opinião publicamente sobre o que acham que deve ou não ser colocado, porque o Marco Civil está sendo votado e isso está sendo discutido, né? Eu tenho participado, inclusive, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. A gente não conseguiu te escutar direito. Qual é a questão? Qual é a sua questão? Sua questão. Não, o microfone. Sopa, não é isso? Sopa. Ah, tá. Sim. Eu acho que é o que eu estou te falando. Todos os governos temem a liberdade. Todos os governos temem a liberdade. A liberdade de pensamento é a maior arma que um ser humano pode ter para desenvolver um novo paradigma. Então, a internet é essa arma. Então, essa maneira de tentar controlar ou de tentar criar regras para
para que exista o controle do conteúdo, de como vai ser comercializado, de como isso é uma preocupação do establishment de manter a fonte de renda, o dinheiro, o controle das ideias, o controle do pensamento das pessoas. Então eu acho que o que a gente tem que estar atento é até onde eles estão lidando com o direito individual e até onde eles estão lidando com o direito coletivo. Tem países, por exemplo, que o Irã, por exemplo, quando aconteceram aquelas manifestações, a gente só ficou sabendo disso através da internet. Se não fosse a internet, a gente não teria acesso à mídia, onde a mídia é controlada, totalmente controlada. Não existe como você ter acesso ao que está de fato acontecendo. Então, isso, de modo geral, tanto no comercial, quanto no político, quanto no ideológico, quanto no filosófico, é uma maneira de tentar controlar e limitar. Então, assim, pelo pouco que eu conheço, do que eu já percebi, existe um forte movimento de oposição a esse tipo de tentativa, né, de delimitar qual é o espaço que nós podemos usufruir. Na verdade, ao inventarem a internet, eles deram para a gente a chave para que a gente pudesse criar o nosso mundo, né? E agora eles vão ter que aprender a lidar com isso. E quem não aprender a lidar com isso vai cair. Vai cair. A gente pode ainda fazer... Pode. Fala. Não, Tem uma pergunta aqui. Tem gente vendo pela internet. Vai lá. Legal. E peraí. Aparece lá na TV a pergunta. Então, quem estiver vendo pela internet, facebook.com/vivo, pode mandar a pergunta que aparece aqui. A pergunta é: vocês acham que a internet vai substituir a TV? De jeito nenhum. Eu acho que não. Eu acho que vai. Eu acho que vai pelo seguinte. Se no Brasil, eu diria que no Brasil, talvez pela questão econômica, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade, até porque a internet no Brasil ainda é muito precária. Mas existe já o Apple TV, que é um aparelho barato, custa $100, quer dizer, barato né, dentro do que a gente está falando de material de computador e tudo mais, tecnologia, que daqui a 10 anos a televisão ela vai ser apenas um coadjuvante dentro dessa história. Na minha opinião, a internet vai dominar totalmente os meios de comunicação e vai se tornar o principal pilar, e dali para frente esses outros veículos vão ter que, de alguma forma, se adaptar e beber da fonte diretamente da internet. Quem tem a Apple TV sabe que não é necessário mais ligar na televisão nem na TV a cabo para poder assistir qualquer conteúdo. Você vai no YouTube, Netflix, iTunes, qualquer lugar, você baixa o teu conteúdo e não precisa mais de ninguém dizendo o que você vai assistir e o que não vai assistir. Isso é uma questão de hábito. Eu tenho Apple TV, eu não deixo de assistir minha novela. Sua novela provavelmente estará no Apple TV no futuro. Não, estará, mas é uma questão de hábito. Lógico. Eu espero que a internet não substitua a televisão, porque eu acho a televisão um veículo e um formato que, enfim, para mim, eu gosto muito. Eu acredito, sim, na evolução. Acredito na evolução de conteúdo, na evolução de tudo isso. Tanto da internet quanto da TV. O que, se eu entendi a pergunta, tem que diferenciar é a questão como ver imagens produzidas para entretenimento e o tipo de produção que é feita. Quer dizer, a maneira de ver pode mudar, mas não faz diferença. Quer dizer, você vai continuar vendo novela, como você disse, não importa se no telefone, na Apple TV, no computador, no aparelho. Exatamente. Você vai ver na hora que você quiser. Isso é uma diferença importante. Cada vez mais você assiste os programas que você quer na hora que você quer e não mais segundo a programação. Isso faz diferença. Inclusive na televisão, você já pode gravar. Na televisão, exatamente. Não, e vale a pena lembrar que tem uma... Desculpa, o Pique. Eu queria falar que vale a pena lembrar só que tem uma geração que não está mais, que ela já nasceu com a internet disponível. Ou seja, que já trata o CD, já não existe mais CD, já é arquivo de música. Então vamos pensar que daqui a 10 anos tem uma geração aí que está vindo que a televisão que estava ali ligada já não vai estar mais ligada, na minha opinião. Né? Eu acho que a televisão tem um papel, apesar da internet fazer esse papel também. Põe mais perto. A televisão tem um papel muito importante, apesar da internet também fazer, que é a notícia ao vivo. Na hora do acontecimento ao vivo, das Torres Gêmeas, da guerra no Iraque, mas não tem para ninguém. Você vai ver,
num monitor maior. Não sei se vai chamar TV ou vai chamar internet, mas você vai ver no monitor maior. Uma pergunta ali. É a última pergunta. Meu nome é Analice. Eu queria perguntar para a Preta e para o Tico como que vocês lidam com a distinção do público e privado da vida de vocês. Da mesma forma que você, Preta, falou que recebe críticas e hoje isso não passa mais impune, mas a opinião de vocês tem uma repercussão muito grande. E como que isso atinge a massa? Como que vocês conseguem filtrar essas informações que vocês vão passar e como vocês assumem a responsabilidade do que vocês estão dizendo para essas marcas? Eu te reconheci, você fez o Big Brother. Sim, eu fiz. Sou grande fã sua e eu já te falei isso. Pois é, eu acho que a gente diferente da Pink, por exemplo, que além de ser uma mulher muito mais inteligente do que eu, muito mais madura, vivida, etc e tal. Não, velha não, madura. E além de tudo, ela tem o nome... Eu acho que vou trocar de nome com ela hoje. Vou chamar Pink Preta. Black Pink. Pink, Eu acho que eu aprendi também com essa história. Tanto a via é dupla. A gente também não gosta de ouvir certas coisas, como também tem pessoas que não gostam de ouvir. Eu, por exemplo, tento não falar de pessoas públicas. Eu tenho colegas de Twitter que adoram ficar esculachando com outros colegas. Eu acho isso função para revista de fofoca. Eu tenho muito mais o que fazer dentro do Twitter, até porque eu já ofendi, já magoei certas pessoas que eu não gostaria, do mesmo jeito que eu já fui magoada. Então, eu tento também ir para outro lado, ir para um lado mais de humor. Algumas vezes eu falo uma coisinha, mas sempre com uma pitada de humor para que não caia no preconceito, não caia no racismo, não caia numa coisa pesada, entendeu? Eu hoje em dia me policio muito, assim, principalmente de madrugada, quando eu acho que não tem ninguém no Twitter e eu já estou meio com sono, aí fico ali e é uma loucura. Mas eu já aprendi bastante, hoje espero não magoar ninguém com as coisas que eu falo. Gente, nosso horário está chegando no fim. Esse debate foi a cara da internet. A gente levantou um monte de assuntos. Não conseguiu aprofundar nenhum. Mas fica a dica, né? Não, é isso que serve. Eu acho que foi estimulante, fez as pessoas pensarem. E a gente pode continuar isso pelas redes sociais. Todo mundo aqui tem Twitter. Se vocês quiserem perguntar. Agradeço muito aí quem perguntou, quem participou. E, enfim... Obrigado a Bia, que organizou essa mesa e esse evento incrível. Obrigada, eu que tenho que agradecer, valeu. Eu queria agradecer também porque eu saí de subcelebridade para celebridade agora, então eu estou feliz. Mandou bem.